Jesus abençoe. Amém, irmãos? Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, aos irmãos por estar aqui, e creio que o Senhor vai falar com você nessa noite. Creio que o Espírito Santo tem algo novo no seu coração. E hoje é uma noite de Páscoa, irmãos? Que glória! Isso é muito bom, Isso é muito maravilhoso. Mas hoje eu não quero falar exclusivamente da Páscoa. Quero só lembrar de algo que aconteceu, quando o povo estava saindo do Egito. A palavra de Deus diz que foi numa noite em que eles comemoraram a Páscoa. Uma noite pascual, numa noite em que eles mataram o cordeiro, numa noite em que eles pegaram o sangue, eles aspergiram sobre suas portas, eles comeram do cordeiro. Mas a partir daquele dia, a palavra de Deus diz que eles viveram uma renovação extraordinária. Deus tirou aquele povo, sabe, irmãos, de uma escravidão. O povo estava sendo escravizado. E em momentos da vida deles, parece que Deus não ouvia mais as suas orações. Parece que eles eram simplesmente um povo deixado de lado, abandonado, no meio de uma situação como escravos. Mas o Senhor, naquela noite, o Senhor falou: olha, eu vou fazer algo extraordinário na vida de vocês. E a partir daquela noite de ceia, a partir daquela noite pascual, a partir daquela Páscoa, a vida daquele povo tomou outra direção. E eu quero profetizar. A palavra de Deus diz que nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. E eu quero profetizar isso também, essas palavras, esse tempo novo sobre a vida da igreja, porque eu acredito nisso. Amém? Irmãos, eu quero ir até os últimos momentos da minha vida marcado pela fé. Amém? Mas eu quero que você faça uma oração comigo. Peça ao Espírito Santo para se fazer presente, porque que adianta estarmos aqui e Ele não está aqui? O que adianta nós compartilharmos algo desse livro tão importante que é a palavra de Deus, se o autor do livro não está presente? Eu passo bastante tempo com o pastor Darlan, dou graças a Deus por isso, e também passo algum tempo com o pastor Joel, e tem coisas que o pastor Joel fala do livro dele, irmãos, que é muito extraordinário, porque não é simplesmente eu lendo os livros dele, é ele falando, sabe, é eu estando ali presente ao lado do autor. Sabe, quando nós compartilhamos a palavra e o autor está presente, a situação muda, a revelação é outra. Sabe, nós imaginamos, não é simplesmente uma letra escrita, mas é o Espírito trazendo vida através daquilo que ele está falando. E quando o pastor Joel está compartilhando algo dos seus livros, é como se eu estivesse sentindo o autor realmente presente. E quando eu leio a palavra de Deus, com a presença do autor, sabe, é algo extraordinário. Amém? Espírito Santo, fica à vontade aqui nesse lugar. O que adianta estarmos aqui se o Senhor não está presente? O que adianta falar da sua palavra se isso não trazer vida em nós? O que adianta nós sermos o templo, a habitação do Senhor, se o Senhor não habita em nós, não morar em nós? Quantas pessoas bem-sucedidas nessa cidade, tem tantas casas, mas ele às vezes mora em uma casa, ou às vezes não mora em nenhuma casa dessa cidade. Pai, mas nós queremos não ser simplesmente habitação, não ser simplesmente casa, simplesmente morada. Nós queremos que o Senhor venha habitar em nós e trazer em nós graça e revelação da Tua palavra. Eu apresento ao Senhor a letra e peço ao Senhor que o Senhor possa estar também nos apresentando o Espírito, o autor, representante das boas novas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Assim eu creio que, em nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração, aquilo que o Senhor vai estar falando com você, você vai estar se lembrando do que Deus fez lá na terra do Egito, amém? Tirando o povo e levando o povo numa noite de Páscoa a viver algo extraordinário. Sabe, irmãos, nós vemos que no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se os irmãos abrirem, amém? A palavra de Deus diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós sabemos que essa é uma verdade da palavra de Deus. Se nós confiarmos no Senhor, se o Senhor for o centro da nossa confiança, sabe, irmãos, as nossas forças, elas vão estar sendo renovadas no meio dessas dificuldades, no meio da pandemia, aonde nós estamos vivendo e convivendo com isso, estamos aprendendo a conviver com essa situação. Mas eu creio que o Senhor, Ele não quer simplesmente que nós aprendamos a conviver com a situação.
nessa situação, nós devemos aprender a confiar no Senhor, a simplesmente crer, porque nesses dias de pressão, nesses dias de dificuldade, sabe, irmãos, nós olhamos às vezes para um lado, para o outro, para frente, para trás, sabe, e nós sabemos que às vezes parece que os nossos sonhos se vão, parece que as coisas não irão acontecer, mas eu quero dizer para você, nada pode abalar a promessa de Deus na sua vida, nada pode impedir o plano de Deus na sua vida, sabe, Satanás pode se levantar contra tudo e todos, mas a palavra do Senhor vai se permanecer, a verdade, as promessas de Deus vão se permanecer. Eu fico imaginando, né, que o que o Senhor tem nos dado de graça até aqui, porque até aqui tem nos guardado o Senhor, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Meu pai e minha mãe são diabéticos, meu pai é diabético, meu pai já de idade, e meu pai foi contagiado, e minha mãe com esse Covid. Hoje faz 21 dias que meu pai foi contagiado. Sabe, irmãos, eu durante dias fiquei ali meio tenso, que eu sou bem apegado aos meus pais, sabe, orando ao Senhor, clamando pelo Senhor. Minha esposa chegou a falar para mim, amor, você precisa aquietar, né? Seu espírito está agitado, você está agitado. Eu falei, Senhor, mas então me leva simplesmente a entender que tem uma promessa do Senhor para a minha vida, que tem uma promessa do Senhor sobre a vida dos meus pais que ainda não se cumpriram. Porém, no meio de todo esse ataque maligno do inferno, de nos paralisar, o Senhor nos deu força, o Senhor nos revigora todos os dias, e hoje podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Eu tenho de muitos, sabe, irmãos, nesse dia eu sei que muitos de nós têm testemunhado daquilo que Paulo mesmo tem falado na sua palavra, lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 10, a palavra de Deus diz assim, quando ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nesses dias nós temos percebido isso, sabe, muitos de nós às vezes estamos angustiados diante dessa situação, muitos de nós às vezes estamos perplexos com tudo que está acontecendo, às vezes nós vamos conversar com irmãos que está completamente desanimado, está completamente em lutas, em crise, pela situação que está ocorrendo, pelo que está acontecendo, sabe, irmãos, mas nós entendemos que não somos um povo desamparado, não somos um povo destruído, há um Senhor cuidando de nós, há um Deus que cuida de nós. Nós olharmos no Velho Testamento e fomos entender isso com base na palavra, irmãos, o Velho Testamento, a maioria dele, quando o Senhor então permite que algo errado aconteça com o povo, quando o Senhor permite que as maldições venham, é simplesmente o Senhor tentando trazer o povo de volta, é simplesmente o Senhor cercando um povo para Ele, é simplesmente o Senhor abraçando um povo para Ele e lembrando de volta das promessas, lembrando de volta das situações, lembrando que há um Deus que cuida deles, há um Senhor que zela desse povo, e quando nós entendemos isso, sabe, isso traz uma paz em nosso coração. Lá em Deuteronômio 1, versículo 31, a palavra de Deus diz assim, também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajava pelo deserto, como um pai cuida de seus filhos, agora Ele os trouxe a este lugar. A palavra de Deus está dizendo que mesmo diante de tudo aquilo que o povo viveu, diante das leis, diante dos momentos que o Senhor tinha que corrigir o seu povo, o Senhor diz que o Senhor cuidou do povo ao longo do caminho, como um pai cuida de seus filhos. Sabe, irmãos, há um zelo, há uma expressão de graça, há uma expressão de amor, dizendo, eu estou com vocês, estou cercando vocês, né, com algumas situações para que vocês não tomem outras direção. Nós olharmos lá atrás, há pouco tempo, vemos o povo zombando do Senhor, zombando de Cristo, numa festa de carnaval. Sabe, irmãos, e hoje nós vemos pessoas que às vezes zombaram do Senhor, mas perderam o seu tempo de carnaval, não estão lá com o carnaval. Por quê? Porque o Senhor agora está trazendo esse povo. Eu creio que nesses dias de luta e de guerra, sabemos que estamos realmente no meio de uma guerra espiritual, irmão. Sabemos que estamos vivendo momentos de guerra,
mas é um tempo em que muitos estão se voltando para o Senhor. Muitos que não acreditavam, hoje estão em crise e vêm buscar o Senhor. Eu recebo pessoas na minha sala desesperados por uma palavra, desesperado por uma palavra de vida, desesperado por algo que possa resolver a situação na sua alma e no seu espírito. Esse é o tempo que o Senhor está usando simplesmente uma situação, não para destruir o seu povo, não para castigar, não para poder realmente desamparar o seu povo, mas para trazer de volta, para que muitos se arrependam, para que muitos se voltem, para que o povo se lembre de que o Senhor realmente é Deus. Então, querido, hoje o meu propósito aqui é, através do Espírito Santo, que eu possa trazer em sua mente as memórias da promessa de Deus, liberou na sua vida, quando você começou a caminhar com Ele. Sabe, irmãos, essas promessas, onde elas estão? Se você a cada dia se lembrar da promessa, se você se lembrar a cada dia que há um Pai cuidando de você, se você se lembrar a cada dia que há um Senhor que é o dono da sua vida, você vai perceber que essas pressões, essas dificuldades, elas não têm nenhum poder sobre a sua vida, porque você tem um Senhor. Sabe, irmãos, e no meio da guerra, é claro que muitos ali eram atingidos. O povo de Israel, quando eles iam para a guerra, eles iam realmente para dar suas vidas. Mas quer que eu diga algo? No final, quando eles venciam a batalha, voltavam regozijando, alegrando, felizes no Senhor. Nesses dias eu estava assistindo o vídeo em que o nosso irmão Lázaro estava ali, prestes a ser entubado. Irmãos, ele estava indo para a guerra, ele estava no meio de uma guerra, a sua alma estava em guerra, mas o seu espírito havia uma paz serena que transmitia. Enquanto eu assistia aquilo, o Senhor falava: isso é que está em paz no meio das guerras. Isso é que é você realmente estar em paz no meio de dificuldades. Eu falei: Senhor, eu não quero simplesmente estar aqui e fazer parte de uma geração, mas eu quero ser marcado com essas mesmas marcas. Eu quero ser marcado com essa fé. Eu quero ser marcado com essa certeza de que há um Pai cuidando de mim, há um Pai cuidando da minha casa. O Senhor falou: eu não vos deixarei órfão, enviei outro ajudador. Os discípulos, enquanto estavam com Cristo, passaram por tempestade, passaram por situações, e havia um Senhor cuidando deles. Isso não impedia eles de passar por situações, isso não impedia eles de passar por algo que iriam constrangi-los. A palavra de Deus para você é que Deus tem promessas para a sua vida que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir, porque o Senhor vai reavivar o seu espírito. Sabe, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado aí, fala para ela: o Senhor não abandonou o seu povo no meio de uma pandemia e nem vai abandonar. Amém? Quando é que a renovação vai acontecer? Sabe, irmãos, a renovação vai acontecer na minha vida e na sua vida quando a fé for ativada em nosso espírito. Os dois discípulos do caminho de Emaús, eles iam ali compartilhando algo da palavra, e Jesus encontrou fé no meio deles e começou a caminhar com eles, e Jesus começou a encher eles mais da palavra, e eles foram ativados em fé. E a palavra de Deus diz que quando eles descobriram que o Senhor era Cristo, eles falaram: você percebeu que em momento enquanto caminhavam com eles, enquanto Ele compartilhava conosco a palavra, nosso coração meio que fervia, nós estávamos como se algo estivesse queimando dentro de nós. E o Senhor usou aqueles discípulos para voltar para trás, na mesma da hora, e ativar a fé dos 11 que estava escondido dentro de uma casa. Sabe, esse é o tempo em que o Senhor quer levantar homens como esses discípulos, para que a fé de muitos seja ativada, em nome de Jesus. Quando parece que o inimigo está batendo a porta, lembre disso, irmãos. O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que um só anjo prendeu Satanás por 1000 anos. Um só. Então, se um só anjo prendeu Satanás por 1000 anos, imagine o que o Senhor não pode fazer. Imagina o que o Senhor não vai fazer na sua vida. Imagina o poder que tem o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus que todo domínio, todo governo, sabe, tudo que está no céu foi entregue ao Senhor. Sabe, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Ele é inabalável. E quem anda no Espírito, ele consegue ter essa fé
inabalável, nada consegue abalar ele. As dificuldades vêm, mas ele percebe que há uma vida de Deus sendo ativada no seu coração. Amém? Para compreender melhor o texto, eu quero compartilhar algo com você. Para compreender melhor o momento em que Isaías, então, compartilha aquele texto da palavra, né, que o Senhor ia renovar as forças do povo, até ali, de Isaías até Isaías 40, Isaías 1, capítulo 1 até o 40, Isaías tinha sido usado por Deus para poder realmente profetizar a ruína, para poder trazer o povo para o Senhor, mas de repente Deus começa a usar Isaías daí para frente agora, para que eles possam entender a graça, para que eles possam entender o favor, para que eles possam entender o coração do Senhor. Mas eu quero lembrar você de quem era Isaías nessa noite, amém? Preste atenção aqui no contexto histórico. Isaías foi o único profeta que poderia bater no peito e dizer assim: eu tenho sangue real. Isaías era um profeta que fazia parte da realeza. Isaías, era neto de sua majestade, rei Joás. Isaías era da casa de Davi, do tronco de Jessé. O rei Joás teve 2 filhos, Amazias e Amós. Não o profeta Amós, o príncipe Amós. Amazias foi o pai de Urias. Era o rei que governava no tempo em que Isaías recebeu o seu chamado. Amós era o pai de Isaías, era príncipe também. Então Isaías era da realeza. Por pouco ele não reinou no lugar de Urias. Isaías então era da casa real, mas teve o desprazer de, aos 42 anos de idade, contemplar 200.000 judeus sendo algemados e levados para a nova capital do Império da Síria. "50 anos antes de Isaías nascer, o imperador assírio invadiu, reinou o reino do norte, aquelas 10 tribos cuja capital era Samaria, chamada também de Israel ou Efraim. Ele levou cativo as 10 tribos e as dispersou de tal forma que elas nunca mais ressuscitaram. Morreram, deixaram de existir completamente, e ficou o reino do sul, o reino de Judá, 2 tribos, apenas Judá e Efraim. O imperador assírio que destruiu essas 10 tribos, há 92 anos atrás, 50 anos antes do profeta Isaías nascer, agora Isaías com 42 anos de idade, o mesmo império que destruiu aquelas 10 tribos, vem o neto de Salmanasar V, chamado Senaqueribe, agora começa a invadir o reino do sul, o reino de Judá, e ele conquista pelo menos 48 cidades. E nesse momento, Jerusalém, onde está o rei Ezequias, Senaqueribe então proclama um decreto. Ele declara algo. Ele então ali libera um decreto sobre aquela cidade. E qual era esse decreto? Ele dizia assim: mulheres judias, peça ao seu Deus que não lhes dê filho homem, porque todo filho homem, quando for desmamado, passa a ser propriedade da Síria. O imperador é dono dele. Então Judá estava vivendo uma situação. As mães judias não tinham o privilégio nem de colocar nomes em seus filhos. Essa era uma estratégia dos impérios daquela época, dos assírios, depois dos babilônicos, que para desaculturar as pessoas, eles mudavam o nome, a alimentação, o corte de cabelo, as roupas, para que elas pudessem esquecer as suas origens. Mais à frente, a Babilônia invadiu Judá e levou para o cativeiro por 70 anos. A Bíblia diz que levaram Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e lá mudaram os seus nomes. Sabe como passou a se chamar Daniel? Daniel passou a se chamar
Beltesazar. Ananias, homem de Deus, né, que não aceitou mudar as suas origens, não aceitou perder realmente o contato, a vida com o seu Deus, passou a se chamar Sadraque. Misael passou a se chamar Mesaque, e Azarias, Abednego, mudaram-se o nome e a história desses homens. Então o decreto era: não adianta colocar nome em seus filhos, porque eles vêm para cá e nós vamos mudar o nome deles. Sabe, irmãos, naquela época as crianças eram desmamadas das mães com 3, 4 anos de idade. O povo começa a viver um tempo de escravidão. Havia apenas 2 da nação de Israel. Havia apenas 2 nações, havia apenas 2 cidades. Só havia a cidade de Judá. E o Senhor então levanta Isaías para esse tempo, para liberar uma palavra de vida sobre a vida desse povo. Mas ainda assim as mães judias insistiam em colocar nome em seus filhos. As crianças nasciam e elas não acreditavam. Mesmo assim, ela dava nome aos seus filhos. Historiadores dizem que muitas dessas mães marcavam as suas mãos com o nome dos seus filhos. Sabe o que elas faziam, irmãos? Elas pegavam o nome, vamos supor que tinha um nome lá que se chamava Valdeci. Ela ia lá no ferreiro e mandava fazer o nome dos seus filhos e colocava então essa marca no fogo. E quando a marca estava vermelha, eles então vinham e marcavam a mão dessas mães com o nome dos seus filhos. Por quê? Porque elas não aceitavam nunca se esquecer dos filhos que o Senhor havia confiado a elas. E essas mães, muitas delas nesse momento de terror e de angústias, elas desmaiavam, elas perdiam realmente a consciência da sua mente diante de tão grande dor. E muitas mães tinham muitos filhos, e elas tinham as suas mãos todas marcadas com o nome dos seus filhos. Elas eram marcadas porque elas sabiam que havia um nome em que elas tinham dado aos seus filhos, e que um dia elas poderiam procurar por esses filhos. E muitas vezes elas iam lavar as suas roupas, elas iam fazer as suas atividades diárias, e quando elas olhavam nas suas mãos, elas levantavam as suas mãos diante de Deus e clamavam o nome de cada um dos seus filhos, dizendo: Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. Olha, Senhor, eu não me lembro mais onde foi parar Ananias. Senhor, o que fizeram com Misael? Senhor, o que fizeram com Isaías? Onde ele se encontra? E essas mães clamavam pelo Senhor. Elas choravam pelo Senhor. Elas choravam e clamavam ao Senhor pelos seus filhos. E quando o Senhor levanta Isaías, ele começa a profetizar boas novas. É o que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. O povo estava vivendo um tempo de nuvem negra. Imaginava seu fim, era como os das 10 tribos. Eles imaginavam: ó, acabou para nós, vamos ser destruídos. 10 tribos foram destruídas, quanto mais nós vamos no mesmo caminho que eles. Não vai existir sequer alguém que vai falar desse povo. Um povo que tinha uma promessa, sabe, de que eles emprestariam a muitos e não tomariam emprestado. De repente esse povo agora estava vivendo como escravo, debaixo de um jugo satânico, de um rei que não temia o Senhor. E Deus levanta Isaías quando o povo já estava desanimado, desacreditado, e dá um giro de 90 graus. Ele diz: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Uma mensagem de Deus para vocês. Sabe, irmãos, o profeta Isaías, ele começava a gritar nas ruas, ele andava pela cidade, ele gritava: eu tenho uma mensagem, Deus tem algo novo para fazer, Deus vai fazer algo novo nesse tempo, nas nossas vidas, creia. E o povo não dava mais ouvidos. Por quê? Porque parece que as promessas do Senhor já não marcavam mais as suas vidas. De repente, o Senhor dá uma palavra, sabe, e essa palavra vem como um vento no coração de Isaías. A palavra de Deus para eles era: a história não terminaria ali. E ele então fala: olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Messias já veio? E daí o povo então começa a parar e começa a pensar. E Isaías fala: o Messias não veio ainda. O Senhor nos deu uma promessa de que o Messias viria de Judá. Se o Messias não veio, então de Judá está a esperança. Para esse povo, desse meio que vai surgir uma esperança.
E Isaías começa a liberar uma palavra sobre aquele povo desacreditado, uma mensagem de renovação, uma mensagem de fé, uma mensagem realmente profética. E aquele povo então começa a se voltar para o Senhor, eles começam a se lembrar das promessas do Senhor, e eles falam: não, o Messias realmente ainda não veio, ainda não aconteceu isso. O Senhor não tem como negligenciar a sua promessa. Se o Messias não veio, então ainda tem algo para acontecer. Deus vai fazer algo em nosso meio. Deus vai fazer algo extraordinário nesse tempo. Sabe, irmãos? E muitas vezes quando o povo dava descrédito àquela mensagem, Isaías então ele era usado, impulsionado por Deus para que o povo voltasse a ouvir a mensagem do Senhor. Isaías, quando ele fez essa pergunta, sabe, o Messias já veio? Aí ele fala: não veio, o Messias não veio, não tem como cumprir a promessa. Então Isaías fala assim: qual das 10 tribos tinha a promessa de que o Messias nasceria dele? Isaías lembra: não é de Judá que virá o Messias? Então te faço a mesma pergunta. Jesus não abandonou o seu povo ainda, é de Judá. O Senhor, o inimigo não pode destruir a minha e a sua vida. Sabe, irmãos? Lembra, assim como o Senhor lembrou, assim como Isaías lembrou o povo da promessa, eu quero te lembrar. Sabe, irmãos? Não aconteceu o avivamento ainda. O Messias não veio ainda. Ainda tem uma promessa do Senhor para se cumprir. Enquanto essa promessa não se cumprir, enquanto Jesus não voltar, sabe, nada vai acontecer na minha vida, nada vai acontecer com a sua vida. Somos preservados pela palavra. Hoje, sabe, irmão, Judá não poderá ser destruída porque o Messias virá do tronco do Jessé. Então ouça o que vou te falar. Quando você está debaixo da promessa, não importa o que você será, o que vai acontecer com você, você será preservado. O Senhor não se esqueceu de você, e nem a essa nuvem negra, Ele não se esquece de você em momento algum. Em tempo de guerra, lembra, esse é o tempo que o Senhor sempre se levantou, esse é o tempo que o Senhor sempre se voltou para o seu povo. Você não entendeu, você está debaixo de uma promessa. Isaías fica ali, tentando convencer o povo. De repente, as mulheres daquela cidade, elas vão passando. E quando as mulheres vão passando, o Senhor lembra elas das marcas das mãos. Lembra Isaías? Isaías então fala para as mulheres: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E elas todas param, o povo todo para. E ele fala: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem como vocês esquecerem dos filhos que foram tirados de vocês? Tem como vocês esquecerem dos filhos que foram levados cativos? De repente as mães começam a olhar para suas mãos e elas começam a chorar. E elas começam a lembrar do Senhor e elas falam: Senhor, não tenho como eu esquecer deles. Não tem como, porque nas minhas mãos estão aqui marcado. Nas minhas mãos estão aqui o nome de cada um deles. E o Senhor olha, e Isaías olha para aquelas mulheres e fala: se vocês não esquecem o nome dos filhos de vocês, muito menos o Senhor pode esquecer de vocês. Não tem como o Senhor esquecer de vocês, porque o nome de vocês estão na palma das mãos do Senhor. De repente Isaías começa a liberar essa palavra, e as mulheres daquela época começam a se voltar para o Senhor. O povo começa a se voltar para o Senhor. Sabe, irmãos, a palavra que eu quero dizer para você nessa noite é que os discípulos também estavam em crise. Eles estavam sem fé, desesperados. A palavra de Deus nos mostra, sabe, momento em que não havia fé no coração deles. Tomé estava realmente desacreditado. Quando os discípulos de Emaú voltam, Tomé não estava ali naquele momento, mas depois Jesus volta de novo para provar para Tomé. E quando o Senhor vem para provar a existência, para provar que o Senhor não tinha esquecido deles, o Senhor fala: Tomé, veja minhas mãos. Olha minhas mãos. As minhas mãos têm marcado você. Você foi marcado. Aqui estão as marcas do amor que eu tenho por você. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite
que no meio dessa pandemia, você que nos assiste pelas redes sociais, sabe, não importa onde você se encontra, não importa qual cativeiro que você tem se encontrado nessa noite, há um Senhor indo de encontro com você nessa noite para restaurar as suas feridas, para renovar as suas forças, para te levantar como águia, para te dar nova visão, para trazer um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo isso em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor não abandona os seus filhos. A palavra de Deus diz que naquele momento Isaías diz: pois assim diz o Senhor, eu tenho o teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos, eu jamais me esquecerei de vocês. Mas de Sião o Senhor me desamparou. A palavra de Deus diz: mas de Sião o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode uma mulher esquecer o filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Amém? Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa a pandemia, não importa o que você tem passado, não importa o que a tua família tem enfrentado, sabe, é um Senhor guardando a tua vida. E nessa noite eu declaro em nome de Jesus que esse é o tempo e que o Senhor está trazendo, sabe, irmão, sobre o povo uma renovação extraordinária, um tempo novo, tirando o povo desse cativeiro. Sabe, irmãos, nós não devemos simplesmente crer e confiar que algo vai acontecer, né, por eu esperar nos homens, esperar no governo, esperar na pandemia, que essa pandemia passa após encontrar a vacina. A nossa esperança tem que ser no Senhor. Quando a nossa esperança for no Senhor, você vai perceber que todas as coisas vão mudar, a circunstância vai cair por terra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: a marca da justificação foi gravada com cravos nas mãos do Senhor. Seu nome está escrito nas mãos do Senhor. E assim como o Senhor voltou a ser a seus discípulos, sabe, irmãos, Ele está voltando até você nessa noite. Isaías então fala algo para aquele povo. Olha, o Senhor mandou dizer que se a sua esperança estiver nele, unicamente nele, Ele vai tirar você dessa situação. Amém? Esse é o tempo que eu creio que se a nossa esperança estiver unicamente no Senhor, se a nossa esperança simplesmente estiver naquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, nós vamos perceber, sabe, irmãos, que o Senhor vai nos tirar de tudo isso que estamos passando e vivendo. Lá em Salmos 128, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz seja sobre Israel. Aquele povo recebeu o renovo do Senhor, recebeu graça do Senhor, recebeu o favor do Senhor, recebeu restauração do Senhor. Sabe, naquela noite, naquele momento em que eles entenderam realmente as verdades dessa palavra, mas teve algo que o Senhor marcou aquele povo. O Senhor falou: sabe, filhos, as nações do mundo todas as nações do mundo, todo esse povo que tem cercado vocês, são como uma gota que cai de um balde, ou como um grão de areia. Sabe, irmãos, olha a forma que o Senhor olhou para aquele povo que estava oprimindo o povo de Israel. Então, se o Senhor olhou para aquele povo como apenas uma gota que caiu de um balde,
como apenas um grão de areia em meio a um deserto. Quero dizer para você que essa pandemia também não tem sequer efeito diante de Deus. Uma só palavra do Senhor e toda essa situação vai mudar. Eu creio em nome de Jesus, amém? Eu quero, nesse momento, convidar o Ministério de Louvor, mas enquanto o Ministério de Louvor venha, eu quero falar algo com você. Sabe, irmãos, é notório, é verdadeiro. Sabe que temos momentos da nossa vida em que nós ficamos em crise. Mas eu quero que você entenda, nos momentos das maiores crises do povo de Deus ou do povo de Israel, o Senhor estava ali para socorrer o seu povo. Esse é o tempo que o Senhor está entrando em cena. Amém? Hoje, nessa noite de Páscoa, eu quero compartilhar algo da palavra de Deus com você, que está em 1 Coríntios 5, versículo 7. Abra aí, irmão, por favor. 5, versículo 7. Lançai vós fora o velho fermento, para que seja nova a massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Então esse é o momento em que nós tirarmos de nós, sabe, irmãos, o velho fermento, e comemos hoje dessa Páscoa. Hoje, num domingo de Páscoa, eu creio que a Páscoa não vai ser simplesmente algo natural para nós, vai ser algo sobrenatural na sua vida. Eu creio que hoje o Senhor estará trazendo renovo na minha vida, na sua vida, no meio do seu povo. Amém? Enquanto os diáconos distribuem os elementos da ceia, eu também quero ler com você em 1 Coríntios 11, versículos 23 ao 26. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente, modo depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nesse momento em que você vai pegar o pão e a ceia, no momento que você vai tomar a sua ceia, fique de pé. Eu quero que você faça isso com a memória daquele povo, com a memória do povo de Israel que estava saindo do Egito. Eu quero que você simplesmente creia que o Senhor vai trazer algo novo sobre a sua vida nesse tempo. Creia que o Senhor está trazendo um tempo de libertação, um tempo de renovo, um tempo de favor, de graça para as suas vidas. Eu creio que esse é o tempo em que o Espírito Santo vai estar ativando algo sobrenatural. Amém? Eu creio que esse é o tempo que o Espírito Santo vai estar fazendo algo poderoso na minha vida, na sua vida. Esse é o tempo que o Espírito Santo vai estar trazendo restauração. Esse é o tempo que o Espírito Santo vai estar sarando feridas. Nesse tempo eu creio que é o tempo em que o Espírito Santo vai estar curando pessoas, restaurando vida. Você também que nos assiste pelas redes sociais e preparou o seu pão, o seu cálice, você possa nesse momento de oração colocar a sua vida diante do Senhor e orar comigo. Pai, em nome de Jesus eu oro e declaro que nesse tempo de graça, de favor, Pai, eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida dos meus irmãos, Pai, e também sobre a vida da igreja. Eu declaro em nome de Jesus que nesse tempo seremos realmente guardados pelo Teu Espírito Santo, seremos preservados pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, o Senhor nos deu uma promessa de que nós não perderíamos uma só pessoa para essa enfermidade, para este Covid. Espírito Santo, e nessa noite eu te peço em nome de Jesus, porque o Senhor é onipresente, visita cada irmão no leito do hospital onde eles estiverem, visita eles e que o Senhor possa em espírito distribuir com eles a ceia nessa noite, distribuir com eles o cálice nessa noite. Pai, que
seja ativada no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, visita agora o seu Nelson ali em Luiz Eduardo. Vai, visita a sua esposa, visita eles aonde eles estiverem, visita aqueles que estão entubados nas UTIs aqui de Água Boa. Espírito Santo, que neste momento todos os benefícios do corpo de Cristo na cruz, todos os benefícios da marca e da promessa possa tocar a vida deles. Eu creio que esse não é um tempo simplesmente para a igreja, mas esse é um tempo para aqueles que temem o Senhor. Esse é um tempo para aqueles que creem com a palavra. Esse é o tempo para aqueles que estão desesperados. Esse é um tempo para aqueles que vão ser marcados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, visita em cada casa, entra em cada residência. Espírito Santo, nessa noite, passa com o poder do sangue de Jesus sobre cada casa, sobre cada residência, Senhor, e que o poder do Senhor esteja sendo ativado. E eu repreendo agora todo espírito da morte, todo espírito de morte, em nome de Jesus. Bata em retirada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coma agora o pão, coma do corpo do Senhor. Receba a vida de Deus, receba cura, restauração no seu corpo, nesse momento, no seu corpo físico. Seja tocado agora pelo Espírito Santo, enquanto você come do pão e toma do vinho, em nome de Jesus. Eu quero te lembrar dessa promessa. Aleluia, aleluia. Saía da boca do Senhor. Se em Apocalipse uma espada sai das bocas do Senhor, ninguém pode tirar você das mãos dele. Amém? Creia. O Senhor é contigo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que Ele vive.